Para não dar barulho. Olá! Estou aqui aguardando vocês para falar sobre liderança com uma convidada muito especial. Estou na minha casa aqui, então tem barulho, tem obra do lado, então... Mas o que importa é que a gente veio aqui para falar de um tema bem... Eu sou suspeita de falar, eu adoro falar sobre liderança e hoje nós estamos trazendo uma convidada muito especial, que é a Rose Rey. E, gente, ela é muito experiente na área de liderança, trabalha há mais de 20 anos treinando líderes, né, inclusive em empresas de grande porte. Então, ela tem uma contribuição muito bacana para trazer hoje aqui com a gente, tamanha experiência que ela tem e o quanto ela se profissionalizou, né? Ela tem muitos cursos na área e colocando tudo isso em prática dentro das empresas. Ó, a Vista Corrida quase não tem acompanhado vocês. Ah, mas hoje é o dia que tu vai conseguir acompanhar essa live. Fico feliz, sejam todas muito bem-vindas. Então já vou chamar a gente, né? E a Sami já colocou aqui, ó. Inteligência emocional para liderar. Olá, Rose, seja muito bem-vinda. Oi, tudo bem, Eveline? Tudo ótimo, querida. Olha aqui, ó. Nem combinamos, mas olha o rapport aqui na cor da roupa, ó. Então, é muita você conexão. viu? Rio Grande do Sul, São Paulo aqui conectadas. É verdade, achei ótimo. Se tivesse combinado, não tinha dado certo. Não tinha dado certo. E onde que eu conheci a Rose? Deixa eu contar para vocês. Foi 2017? Foi 2017. Acho que foi isso. Nós fizemos um curso juntas lá em São Paulo, Liderança 5 Estrelas. Foi um curso muito bacana, a gente passou 5 dias no hotel lindo lá, né, Rose? E foi Metafórum muito... internacional, né? Foi ótimo. Foi ótimo. E aí eu conheci a Rose, e a Rose tinha poucas pessoas na turma, acho que eram umas 6, 7 pessoas, né? Mas todos já treinadores de líderes, né? Então foi muito bacana a troca que a gente teve lá de experiências, né? Com profissionais que já atuam na área de liderança. E aí, de vez em quando, eu e a Rose ainda íamos nos falando. E a gente tentou marcar essa live algumas vezes, né, Rose? Mas aí o conflito de agendas... Nossa, estava difícil sair. A gente não estava conseguindo, mas aí chegou esse dia e estamos aqui hoje para falar de liderança, para falar de inteligência emocional, né, que a gente considera que é um pré-requisito para a liderança, e também pegando o viés da mulher líder, né, a mulher enquanto líder, como é que está a atuação no mercado. Mas eu vou te deixar dar as boas-vindas, te apresentar aqui para a nossa audiência. Seja bem-vinda, Rose. Eu que agradeço, adorei o convite, né? Faz tempo que nós estamos aí tentando agendar essa live. São temas que eu adoro, né? Sou uma apaixonada por liderança e por inteligência emocional, são duas coisas que andam juntas. E falar de liderança com inteligência emocional voltado para o público feminino, né? Para a liderança feminina, então é muito mais gostoso. Eu sou psicóloga de formação, né, há 25 anos, e atuo com coaching de liderança de líderes já há 17, indo para 18 anos aí no mercado. Então, eu presto serviço para algumas, né, trabalho com treinamento de líderes, coaching individual de líderes, coaching de grupo, coaching de time para líderes. Eu brinco que eu respiro liderança, né? É algo que eu adoro fazer. E aí eu atuo no mercado com empresas de grande porte, multinacionais, empresas de médio porte, pequeno porte, em todos os níveis de liderança, desde acionistas, presidentes, diretores, coordenadores, gerentes, supervisores, né? Então, em vários segmentos, né? O setor sucroalcooleiro, hospitais, indústrias, né? Então dá para brincar um pouquinho de desenvolver as competências de liderança, né? Viu, gente? Eu falei que ela era experiente, olha só quanta coisa bacana ela já deve ter visto aí por todas as empresas que ela passou. E eu já vou começar te fazendo
uma pergunta que eu fiquei bastante curiosa, pensando assim, poxa, então, por todas essas empresas que ela passou, né, grandes empresas, ao longo de todos esses anos de experiência treinando os líderes, eu quero começar te perguntando, então, sobre essa liderança feminina, assim, tu já prestou atenção ou tu já quantificou isso de alguma forma, de quantos por cento de mulheres atuam em cargos de gestão de alto nível também, né? CEOs, superintendentes, enfim, pessoas nesse cargo. Como é que tu vê a liderança feminina dentro dessas empresas que tu atua, Rose? Dependendo do segmento, muito pouco, muito pouco. Em alguns segmentos eu percebo a liderança feminina, ela entrando com mais força. Então, se você pega a área da saúde, hospitais, você percebe mais líderes femininas dentro da empresa, né, da instituição. Agora, dependendo do segmento, pouquíssimas. E quanto mais alto o nível de liderança, menor a incidência de mulheres em cargos, né, altos. Então, por exemplo, uma multinacional em São Paulo, que uma das minhas clientes, você tem uma mulher no nível de diretoria, você tem aí de um hall de 20, 30 gerentes, 3 ou 4 no máximo em cargo gerencial. E você encontra, assim, por exemplo, no contábil, fiscal, RH, algumas áreas específicas, que account, né, gerentes de conta, na parte comercial, mas fora isso, bem mais difícil. Eu tive uma cliente que ela foge um pouquinho, né, do que eu já vi até hoje em todas essas minhas experiências de gestão, que ela praticamente hoje ocupa um cargo de diretoria a nível América Latina na área de TI, tecnologia da informação, o que é raro, o que é mais difícil de você encontrar, porque é um mercado bem mais dominado por homens. Mas aí, bem como tu disse, já é quase uma exceção, né? E sim, é raro. E aí, quando a gente fala aqui no Instituto Mulher sobre a importância da gente trabalhar e falar e lutar pela equidade de gêneros, a gente está falando disso e tu está trazendo agora os dados para a gente. Tu está trazendo o que é a realidade dentro das empresas. Então, vamos combinar, gente. Será que realmente existe equidade de gênero? Já evoluiu muito, com certeza, mas está aqui a Rose para nos comprovar o que as pesquisas já vêm mostrando para a gente, mas alguém que está aí dentro das empresas falando para a gente que isso ainda não é uma realidade. Se nós somos aí 50% da população, até um pouquinho mais, a gente não está conseguindo ser representada nas empresas, né? Nos cargos de liderança, nem na política, né? Teríamos que ser aí quase 50% dentro da política e dos cargos de gestão nas empresas também. Então, vale essa reflexão aí para a gente parar de achar que falar de feminismo ou de empoderamento feminino é mimimi ou é modinha, né? É a realidade, através de dados comprovados, que nós ainda temos uma longa caminhada até conseguirmos aí a tão sonhada equidade de gênero. Sim. Mas tem algumas coisas que começam a acontecer que nos animam, né? Olha, traga boas notícias, por favor. Eu estava até vendo uma pesquisa esses dias, por exemplo, em 90, foi feita uma pesquisa, quantas empresas que tinham pelo menos uma mulher em cargos de liderança, porque por incrível que pareça, nós encontramos empresas que não tem nenhuma. Eu tenho uma cliente assim, um cliente que tem essa característica, não tem uma mulher em cargos de liderança na empresa inteira. Então, mas o percentual de empresas que tem, ai linda, que tem pelo menos uma mulher em cargos de liderança, o ano passado, em 2018, esse percentual era em torno de 61%, e agora, em 2019, ele subiu para 93%. Então, né,
Tem um caminho aí a ser percorrido, mas de fato algumas coisas vêm mudando e precisam mudar, né? Precisam mudar. É, eu queria, dentro do que tu entende como os motivos que contribuem para essa baixo volume de mulheres ocupando cargos de liderança. Ok, a cultura, né, o machismo, mas falando da mulher, assim, o que tu acha que faz com que as mulheres não estejam ou até não se candidatem para cargos de liderança, assim, do teu ponto de vista? Esse é um fator interessante que parte desse resultado é por culpa das próprias mulheres. Entendeu? Por insegurança da própria mulher, eu percebo. O perfeccionismo, a insegurança, a síndrome de impostora, né? São vários fatores aí que nós percebemos que interferem nesse fator. Só para você ter uma ideia, por exemplo, uma mulher, para ela se sentir segura, para se candidatar a um cargo de liderança, ela quer ter no mínimo 90% das competências que estão sendo exigidas. E se brincar, 100%. Se ela não tiver, no mínimo, isso, ela nem se candidata, porque, de repente, ela acha que ela não é boa o bastante e ela não está à altura daquele cargo. Enquanto que, para um homem, se ele tiver 60% das competências, ele encara, ele mete a cara e vai em frente. Então, ele se coloca muito mais no risco de participar, de buscar as oportunidades, do que algumas mulheres, por incrível que pareça. Essa é uma percepção que eu tenho, entendeu? Entendi. Olha só, tem uma pergunta aqui. Teríamos 50% de mulheres aptas para possuir esse lugar? Bom, eu vou dar o meu ponto de vista. Teríamos muito mais. E depois eu quero que também tu te posicione e fale. Tá. Eu também concordo com isso. Temos muito mais 50% para isso. As competências técnicas, tá? Com certeza nós temos. O que eu concordo plenamente com o que a Rose já falou aqui é que as mulheres não se sentem seguras o suficiente, não se sentem capazes o suficiente. Isso tem a ver com autoestima, tem a ver com inteligência emocional. E elas é que não se sentem preparadas o suficiente para se candidatar a uma vaga. Agora, gente, as mulheres, elas são a maioria nos nossos cursos, né? Mesmo antes, hoje nós temos esse projeto só para mulheres, e aí, obviamente, só temos mulheres. Mas durante muito tempo eu trabalhei com turmas mistas, né? Com turmas abertas de curso de liderança. Adivinha quem era a grande maioria esmagadora? Sempre foram mulheres. Mulher busca mais autoconhecimento, mulheres fazem mais formações, então ela busca mais conhecimento. Então, consequentemente, o currículo dela é muito bom. O que falta, então, para ela se candidatar a essa vaga de liderança e achar que dá conta? É ter a crença de possibilidade, achar assim, não, eu sou capaz o suficiente, eu vou dar conta. Mulher tem muito medo, a síndrome da impostora é perfeita para isso. Eu não estou preparado o suficiente, eu acho que a equipe não vai me respeitar. E aí, por aí vai, né, Rose? Exatamente. Eu acho que parte muito mais da insegurança, né, que ela sente, o perfeccionismo, de querer atender plenamente todas as exigências e não correr riscos. Agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que o percentual é muito acima de 50%. Porque, assim, as pesquisas mostram que as empresas que têm mulheres em cargos de tomada de decisão, de poder de decisão, né, são empresas que têm melhores resultados. Eu estava vendo outro dia sobre um norte-americano que ele tem 40 empresas. Tá? Das 40 empresas que ele tem, 90% são empresas comandadas por mulheres. Ele quer isso. Ele busca isso. Por quê? Porque são empresas que trazem melhores e maiores resultados para ele. Entendeu? Então, ele investe e a preferência dele é pela liderança feminina. Por quê? Porque a mulher, ela abarca muitas competências que o mercado está exigindo. Só basta ela precisar acreditar um pouco mais nisso, entendeu?
Antes a gente falava sobre isso, né, Rose? Nós mulheres temos uma maior facilidade para lidar com a liderança, para o engajamento da equipe, porque nós somos mais empáticas, né? Nós somos mais sensíveis a perceber o estado emocional da equipe, né? Para fazer ali um approach com aquele liderado que está precisando de uma atenção. Então, a mulher, por ser mais observadora, por ser mais sensível, por ser mais empática, ela consegue ter uma liderança mais inspiradora. E essa liderança inspiradora é que traz resultados para a empresa, porque as pessoas são inspiradas a fazer o que tem que ser feito. Que essa é a grande sacada da liderança, né? As pessoas não vão fazer porque tem que fazer, elas vão fazer porque são inspiradas a fazer. E nós temos isso, mulherada. E eu complementaria com mais algumas. A mulher é extremamente determinada quando ela quer. Ela é uma solucionadora holística dos problemas, porque ela consegue ir no detalhe, observar o todo, né, perceber os detalhes da situação, fazer uma análise mais crítica e mais rápida, porque ela está tão acostumada a ter que lidar com tantas variáveis na vida dela, porque é trabalho, é filho, é marido, é casa, é um monte de coisa que ela precisa dar conta, e que ela consegue mudar de foco com uma facilidade impressionante. E isso não é que ela é multitarefa, não, ela consegue tirar o foco daqui, colocar o foco ali e fazer isso com uma competência muito grande. Então, estas habilidades, quando você leva para um cargo de liderança que você precisa ser focada, e ter o foco no todo em volta, né? Além disso, você precisa ser determinada, você precisa buscar as soluções desses problemas. E você, e a mulher, ela tem uma outra característica, além da empatia, que é uma das habilidades mais importantes de gestão, e que a mulher tem essa habilidade, ela domina isso. Ela tem a facilidade de colocar a equipe em primeiro lugar. Por ela ser mais harmônica, né, por ela trabalhar essa questão, por ela trabalhar essa questão de harmonia, ela consegue priorizar a equipe, ela consegue levar em consideração as necessidades que a equipe tem. Com isso, ela envolve mais a equipe, consequentemente, ela tem melhores resultados, porque tem um trabalho de equipe melhor e maior. Perfeito. Você sabe que te ouvindo me faz pensar o quanto... e aí linko com a pergunta aqui que a Amy fez, que isso faz parte um pouco das crenças limitantes? Exatamente, né? A mulher é que construiu essas crenças a respeito dela. Claro que ela não construiu isso sozinha, né? É toda uma estrutura cultural, né? É o machismo estrutural, assim como o racismo estrutural. Simplesmente nós estamos inseridas nesse contexto e não se percebe, nem se questiona o óbvio, né? Sempre foi assim, então a gente vai apenas seguindo a vida. Né? E a grande sacada é quando a gente para pensar e refletir, tá, mas só um pouquinho. Se eu tenho mais currículo, se eu tenho mais competência, se eu tenho tantos esses diferenciais para liderança, por que não sou eu que estou lá nesse cargo de liderança? Por que é aquele colega lá? Por que eu não estou brigando mais por isso? Ai, por que eu ótimo! aceito passivamente? Né? Porque e essa questão da aceitação passiva, né? E de não brigar por aquilo, eu vejo muito essa características em algumas mulheres dentro das empresas. Em outras não. E aí, onde elas correm o risco de ir para a agressividade. Porque de sentir que tem que matar, não é um leão por dia, é 20. Né? E aí elas querem se igualar às características masculinas, ao invés de aproveitar o que elas têm de diferencial, porque elas não são, são diferentes. E a mulher é diferente e é competente exatamente pela sua diferença.
pelas suas habilidades que ela tem. Ela não precisa ser igual a um homem, ter as mesmas características de um homem para ela ter sucesso, e é isso que às vezes elas não entendem. E aí vai para um nível de agressividade dentro da empresa que acaba se queimando. Uhum. Rose, tu trouxe algo que eu acho incrível para a gente falar. E eu percebo isso também. As mulheres começam a copiar, modelar o modelo de liderança dos homens. Mas por quê? Exato. Porque é o modelo que tem disponível. Nós temos raríssimas mulheres em cargos de liderança, inclusive para a gente se inspirar. A gente cresceu a vida inteira vendo homens serem líderes. Então, esse é o modelo de sucesso. O que eu tenho que fazer para ter sucesso? Copiar esse modelo. E é exatamente isso que aqui no Instituto a gente quer desconstruir, né? E vai bem ao encontro disso que tu trouxe. Gente, as competências que nós temos por sermos mulher é o nosso diferencial. A gente não tem que adotar um modelo masculino para ter uma liderança eficiente, vamos dizer assim, uma liderança inspiradora. Tu tem que aproveitar as tuas, porque é isso que inclusive esse teu cliente aí, esse americano que tu falou, que tem 40 empresas e todas, ou a grande maioria, é liderada por mulheres. Porque ele percebeu que essas características femininas, aliado à liderança, à gestão de pessoas, é a grande sacada do momento. E as empresas, na hora que se derem conta disso, gente, elas vão contratar muitas mulheres. Mas para isso, as mulheres, têm que começar a se posicionar de uma forma diferente também. A gente tem que colocar a nossa cara a tapa e dizer assim, sim, eu estou pronta, eu sou capaz, e o que eu tiver dificuldade, eu vou dar um jeito, porque ela não vai achando que não vai dar conta, né? Mas precisa inverter essa coragem. Quer modelar alguma coisa dos homens? Modela a coragem. Modela a crença de capacidade. Isso modela aquilo que é bom, não é? Exatamente. Modela aquilo que é bom. Que dá para você aproveitar, mas assim, entenda que você tem a sua personalidade, a sua característica, e a questão é assim, esse é o meu jeito de liderar. Entendeu? Tem várias formas de liderar e atingir os resultados. Esse é o meu. Não necessariamente eu preciso copiar o do outro. Eu posso imprimir o meu estilo, a minha forma de liderar e obter resultados tão bons ou melhores. Por que não? Por que o caminho tem que ser um só? Não tem. Não tem. Né? Não e tem, aí a gente precisa quebrar essas crenças limitantes que a gente tem a respeito de liderança, de posicionamento, né, de crença de capacidade, das mulheres se sentirem capazes quanto a isso. E quando a gente fala de inteligência emocional ligado à liderança, eu também percebo, e aí quero ver a tua opinião sobre isso, que nós temos vantagens sobre isso. Porque inteligência emocional é a capacidade de reconhecer as suas emoções e a dos outros e fazer um melhor gerenciamento dos seus comportamentos a partir dessa percepção da sua emoção, do que você está sentindo, escolher como agir, né? Sim. E aí, as mulheres, só que o que nos disseram a vida inteira, né? Que mulher é desequilibrada, mulher dá piti. Se a mulher tenta se posicionar, tu tá louca, tu tá tu tá histérica. Se é um homem com aquele mesmo comportamento, ele não é taxado de tudo isso, ele tá sendo macho alfa. Olha só. Exatamente. Ele está se impondo ali para dominar o terreno, porque ele é um macho alfa. A mulher, se tem o mesmíssimo comportamento, ela é taxada de várias coisas, tipo essas que eu falei aqui. Então, a grande sacada é a gente entender assim, se nós temos uma habilidade de reconhecer as nossas emoções e as dos outros, isso é uma vantagem. Nós temos mais inteligência emocional que os homens para lidar, inclusive, com situações de crise. E a pandemia está aqui, né? Para colocar todo mundo à prova, porque a liderança, em tempos de crise, ela tem que ter um raciocínio mais rápido e precisa ter essa gestão de crise de uma forma mais eficiente. E como tu trouxe aqui, a mulher, por já ter várias funções, 3, 4 jornadas por dia, ela já tem um gerenciamento de crise, de mudar o foco e de se adaptar e de fazer tudo isso rápido.
Porque a gente já cresceu assim, a gente já cresceu sabendo que a gente tinha que dar conta de tudo, que a gente tinha que dar conta da casa, que a gente tem que dar conta do trabalho, que tem que dar conta dos filhos. Então, já que isso é algo que já está inerente em nós, traz isso para a liderança. Traz isso para as competências profissionais. As competências já estão ali. Se a gente pega, por exemplo, essa questão da pandemia, né? Vamos combinar. Peraí. Vamos combinar uma coisa. As nossas emoções não entraram de quarentena. Tá? As emoções não entraram em quarentena. Não, ao contrário. Muito elas pelo bombaram contrário. Na quarentena. Aí, elas bombaram, elas afloraram, não só dentro de casa, como dentro da empresa. Quem continuou trabalhando normalmente ou quem teve que ficar em home office. Ai, o que aconteceu aqui? Tá dando som. Tá ouvindo? Não, pra mim tô te ouvindo normalmente. Para mim tá tudo certo o som. Tá, não sei se foi aqui. Então, as pessoas, as emoções continuaram, muito pelo contrário, afloraram, se multiplicaram, foram potencializadas a nível hard, né? E a mulher, o que você disse, ela já tem, a receita tá ali. Ela já faz. Por que ela não generaliza isso? Porque ela já sabe como fazer. É só levar isso para o ambiente profissional. Toda essa garra, esse olhar no todo, toda essa capacidade de fazer, de mudar o foco, de ser determinada, de ser empática, de ser harmônica, de trabalhar para as coisas fluírem, né? Assim como ela faz na família, dentro de casa e com todas as tarefas que ela tem, por que não fazer lá dentro? Por que não fazer com a equipe dela? Por que não acreditar, entendeu? E aí, quando você fala de inteligência emocional, eu acho que o primeiro passo e o ponto nevrálgico, né, da inteligência emocional é o autoconhecimento. É você entender como você funciona, quais são os seus pontos fortes, valorizar, trabalhar para desenvolver os seus pontos de melhoria, entender os seus limites, que eu acho que isso faz toda a diferença, né? Mas acreditar em você. Então, fazer uma profunda autoanálise, uma autocrítica, de querer se conhecer. E uma outra coisa, quando a gente pega a síndrome da impostura, não queira ser perfeita. Não existe perfeição. E toda vez que você vai em busca disso, né, de querer estar 100% preparada, de estar... Muitas mulheres procrastinam, né, as coisas porque querem ter a perfeição. Quer estar com aquilo 100% pronto, sendo que com 70% ela já estava muito mais do que capaz de pegar e colocar aquele projeto em prática, de lançar aquela ideia, de fazer a coisa acontecer. Mas não, ela quer a perfeição, ela quer o 100%. Isso não existe, né? E aí ela fica parada ali, porque se não consegue fazer o perfeito... E tem uma frase, feito melhor que perfeito, né? A mulherada tem que trazer isso mais pro dia a dia dela. Exato, e aí isso cria uma barreira, né? Então, eu acho que passa essa questão do autoconhecimento, que é o primeiro passo, também passa pela autoaceitação. Poxa, eu sou tão compreensiva, eu sou tão gentil, eu sou tão tolerante com as pessoas e comigo. O quanto eu me permito, o quanto eu sou gentil comigo, o quanto eu tenho autocompaixão comigo, o quanto eu me permito não ser perfeita. Não, com o outro eu consigo fazer isso, né? Consigo falar para ele, relaxa, não se exija tanto. Mas comigo, né? Às vezes a gente conta algumas... e eu tô falando isso de experiência própria, né? Porque eu já fui a perfeccionista, né? De querer... as mentirinhas que a gente conta, né? Tem que estar até perfeito, tem que acertar, não pode cometer falhas, não posso errar, né? E o quanto isso a gente se cobra, a gente se exige. E, nossa, aquilo que às vezes você fala assim, não tá bom, tá ótimo, mas eu tô dando um jeito de achar defeito, entendeu?
entendeu? Então hoje eu aprendi a lidar muito com isso depois de trabalhar essa questão da inteligência emocional e não ser tão perfeccionista, né? Viu? Então é porque dá, a gente se desenvolvendo dá para evoluir, gente. Aqui, ó, a Rose contribuindo. A Érica colocou assim: a sociedade tem que quebrar paradigmas com relação à maternidade, situações hormonais, pois ainda acreditam-se que isso atrapalha a mulher. Érica, nós concordamos plenamente com isso, tá? Inclusive aqui no Instituto Mulher nós temos vários posts desmistificando toda essa questão hormonal. A gente fala do útero, desse ciclo da mulher, o quanto ele pode ser aproveitado, porque é onde aflora a nossa criatividade, a nossa intuição. Então a gente traz todo um novo olhar sobre esses diferenciais da mulher, porque é um diferencial, é uma coisa única, exclusiva, só nós podemos gerar uma vida. Né? É algo que nós alimentamos com o nosso próprio corpo, um outro ser. Então, como que a gente fala sobre a menstruação, a nossa relação com a menstruação, com a lua? Então, tem muita postagem bacana sobre isso aqui no Instituto Mulher, para quem quiser entender um pouco mais desse olhar e como que a gente está trazendo a nossa visão, né, daquilo que a gente está percebendo como importante, que é contribuição na vida das mulheres. Não só as que querem ser líderes, mas aquela mulher que quer se reinventar, que quer acreditar mais em si mesma enquanto empresária, enquanto esposa, quer ter melhores relacionamentos, enquanto mãe, quer melhorar a sua atuação como mãe. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, dá uma conferidinha aqui no feed, que tem bastante coisa. Gente, a Eveline e a Sami com o Instituto Mulher Coach tem um trabalho lindíssimo que eu adoro, sou fã, vivo seguindo elas, vale muito a pena seguir, né? São mulheres empoderadíssimas, né? E que eu acho que nos inspiram, e eu acho que é isso que vale a pena. A gente, não importa a área que você esteja, não é só num cargo alto de liderança dentro de uma empresa, é na vida. Seja o papel que você exerça, é de você se sentir apropriada dele, confiante, segura, sem medo de correr risco. Vai errar? Vai quebrar cara? Vai, mas e daí? Levanta, sacode a poeira e vida que segue. Erro faz parte da vida e a gente está aqui para aprender. Não deu certo? Exatamente. Ok, aprendi uma forma que não deu certo, então eu vou testar outra. Mas não pode, exato, e essa é uma característica importante para qualquer pessoa, mas para as mulheres, né, que é o nosso foco aqui, é você ter a postura de viver em eterno aprendizado, de aprendizado contínuo, né, de aprender com as situações, de estar sempre em busca de evolução como pessoa, como profissional, se tornar melhor a cada dia, né? Eu tenho uma frase no meu Facebook que ela me representa porque, assim, eu quero ser o melhor que eu posso ser. Eu não quero ser melhor que ninguém. É o que eu posso ser. Então, eu não quero dar passos para trás, né? Eu não quero involuir, eu quero evoluir. Eu quero amanhã ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje, né? E é você estar em busca disso. E a mulher tem plenamente essa capacidade. Por que não ir atrás? Por que não acreditar? O problema é que nós, muitas vezes, nos autossabotamos. Né? Nos autossabotamos. Não acreditamos nessa capacidade que nós temos. E se brincar, ficamos presa na zona de conforto. Então, é aquela questão de eu perguntar e falar assim, gosto muito do conceito de locus de controle, né? Aquela situação que eu estou reclamando, quanto eu tenho de parcela nela? De participação e de contribuição? Ok, o mercado não dá chance, as empresas não valorizam, eu estou sempre colocando no externo. E o que eu estou fazendo para contribuir? Às vezes eu estou ali na minha zona de conforto, estou acomodada. Eu vou continuar reclamando da situação. E assim, aquilo que eu estou fazendo, são duas perguntas que a gente tem que fazer, né? O que eu estou fazendo que está contribuindo para essa situação da qual eu estou reclamando?
E a segunda pergunta, o que eu não estou fazendo? Que não fazer também pode estar contribuindo para a situação da qual eu estou reclamando. E o mais importante, o que eu posso fazer? Qual é o primeiro passo que eu posso dar para começar a mudar essa realidade? E isso está totalmente relacionado à autorresponsabilidade, como a Sami está colocando. Né? E exatamente autoconhecimento traz autorresponsabilidade. E por incrível que pareça, tem mulheres que fogem disso, tá? Claro. Olha só, tem uma pergunta aqui, ó. Como lidar com a culpa de dedicação ao profissional e deixar o cuidado da família? Bom, essa pergunta é recorrente aqui no Instituto Mulher, né? Nós já respondemos essa pergunta e ela é super pertinente. Obrigada por ela aparecer mais uma vez, porque a gente tem a oportunidade de falar de novo, porque isso é muito importante. Culpa, gente, não ajuda em nada, para começo, tá? A culpa é um sentimento que te faz ficar num looping de coisas negativas e já impede a tua mente aí de pensar em algo criativo ou até de sentir equilibrada emocionalmente. Então, para começar, a culpa não serve. Mas nós, mulheres, carregamos a culpa, né? Se eu estou trabalhando demais, não estou dando atenção para a família. Se eu estou dando atenção para a família, eu estou ficando a desejar no trabalho. E essa questão, ela sempre está se sentindo culpada em algum lugar. Isso é da mulher, né? Porque homens não têm esse tipo de culpa, não existe isso no radar. Contrário. Porque a mulher que acha que tem que dar conta de tudo. E aí eu vou pegar um gancho do que a Rose acabou de falar, que é, seja o melhor que você pode ser, aquilo que você dá conta. Por que a gente sente culpa? Porque a gente acha que não está dando conta e que a gente teria que dar conta de tudo e ser 100% em tudo. Por isso que vem a culpa. Porque eu acho que eu não estou dando 100% no trabalho, porque eu estou dando 100% aqui em casa, mas no trabalho eu não sou 100%. E eu tenho que ser 100%. Eu tenho que ser 100%, porque senão eu sou uma fracassada, eu não sou uma boa líder, eu não sou uma boa pessoa, eu não sou uma boa mãe, e por aí vai. Né? Então, assim, essa pergunta é bem importante. Nós temos que buscar o nosso equilíbrio. E não existe receita de bolo, porque cada mulher é diferente. Cada mulher vai encontrar o seu ponto de equilíbrio, ou, não que necessariamente ela tem que estar sempre equilibrada, mas uma negociação com ela mesma, de dizer assim, bom, neste momento eu vou priorizar a carreira, neste momento eu vou priorizar a família, né? Negociar consigo mesmo dentro daquilo que é possível, que é humanamente possível e que fique confortável. Para de buscar o perfeccionismo e achar que tu tem que ser 100% em tudo, porque isso só deixa a gente louca e faz com que a gente não dê conta de nada mesmo. Porque daí esse sentimento de culpa coloca a gente num estado emocional muito ruim. E quando a gente está num estado emocional ruim, não tem como a gente evoluir, né? É o que a gente chama de as nossas exigências absolutistas. Né? Isso é da terapia racional emotiva. Quando eu tenho que, esta bendita palavrinha, eu tenho que, isso é uma exigência absolutista. E todas as vezes que eu não conseguir aquilo que eu tenho que, eu vou me frustrar, eu vou me irritar, eu vou me causar um desequilíbrio emocional. Então, exigências absolutistas não são legais, porque são expectativas irrealistas. Isso tem a ver com a nossa expectativa. Se eu tenho expectativa de ser 100% perfeita, de fazer tudo, acertar sempre, qual é a probabilidade de eu quebrar a cara? É grande, porque ninguém acerta tudo e ninguém é 100%, ninguém é perfeito. Agora, quando eu reduzo a minha exigência absolutista, eu prefiro que as coisas sempre deem certo. Mas eu sou um ser humano, eu sou falível, eu sou passivo, de algum momento não dá certo. E se acontecer, tudo bem. Eu posso lidar com isso. Eu posso lidar com um fracasso, eu posso lidar com uma situação que não saiu como eu queria, eu posso lidar com um erro, eu posso lidar com isso. Não é o fim do mundo. Isso, por si só, reduz a nossa exigência absolutista e faz com que a gente leve um pouquinho mais leve as coisas, porque eu acho que a palavra é essa, com um pouquinho mais de leveza, sem se cobrar, sem se exigir tanto, porque senão
você vai viver num eterno sofrimento de querer acertar sempre. E esse custo é muito alto. Então, seja mais leve, diminua a sua exigência, alinhe a sua expectativa, né? Às vezes a gente desconta no outro por expectativas que nós criamos. A expectativa não é minha. O outro em nenhum momento mostrou isso para mim. Eu criei a expectativa. E quando isso não acontece, aí eu me frustro. E aí eu saio descontando. Né? Aí vem a questão das nossas emoções, de como a gente lida com isso, com as nossas frustrações. Então, por isso que autoconhecimento é importante. De entender quais são os meus limites. De entender quais são as situações que me desestabilizam, que me desequilibram. E outra coisa que às vezes faz muito sentido dentro de inteligência emocional, ao meu ver, a gente tenta fugir das emoções. Então, você está num dia que você está para baixo, aí você tenta, não, vou fazer alguma coisa para ficar alegre, para dispersar. Não, entre em contato com a sua emoção. Entenda. Conversa com ela. Por que isso está acontecendo? Trabalha a sua emoção, resolva aquela questão. E aí você, é como a gente fala assim, atravessa pela emoção, resolve e segue em frente. Porque quando você tem uma situação, uma emoção que está acontecendo, e você minimiza ela, você ignora, você suprime, você coloca ela de lado para não pensar, não pense que ela se resolve. Ela está ali. E aí você segue. Daqui a pouco ela volta. E às vezes volta pior, porque tem coisas ali que não estão sendo resolvidas e não estão sendo entendidas, compreendidas e trabalhadas. Então, encara, resolve, entende por que aquilo está acontecendo, e aí fica livre para seguir em frente, né? Mas, Rose, a gente foi criada assim, né? Engole o choro. Chorar é feio, demonstrar emoções é feio, é sinal de desequilíbrio, é sinal de fraqueza. Então, hoje, alguém falar que está deprimido, que está triste, a pessoa, né, já te olha de um jeito estranho, já sai querendo te dar 1000 conselhos, como se isso não fosse humano, né? Eu me sentir triste, eu estar... concordo plenamente com tudo que tu falou, né? De se entrar em contato com essa emoção, de entender por que eu tô triste e o que eu posso fazer diferente, então, já que essa situação, ou essa pessoa, ou essa, né, enfim, me deixou triste, o que eu posso fazer para que isso seja diferente, ou que da próxima vez que aconteça eu tenha um comportamento diferente, que vai gerar um resultado diferente, para que eu não me sinta tão triste. Então, quando tu entra em contato com as tuas emoções, tu consegue ter um overview, assim, mais amplo do que realmente está acontecendo e também de buscar soluções de uma forma mais criativa, né? Porque quando a gente está nesse looping ali da culpa, naquele looping de querer disfarçar as emoções, eu tô triste, mas não, deixa eu fazer alguma coisa para me animar, porque, né, não quer entrar em contato com isso, você está perdendo uma oportunidade de aprendizado. E nós, enquanto líderes, né, temos que buscar esse autoconhecimento, como tu vem falando desde o início, né, o quanto esse autoconhecimento, se perceber assim, poxa, como eu estou hoje, né, perceber as tuas emoções, olhar para ti, se dar o teu melhor. Às vezes é uma situação até, poxa, eu não estou legal hoje, eu tenho uma reunião com a minha equipe. A líder que tem inteligência emocional, ela opta, às vezes, por adiar essa reunião. Olha, hoje eu não estou em um bom estado emocional, não vai ser uma reunião produtiva, não é a reunião que a minha equipe merece. Então, eu vou transferir essa reunião para amanhã, de manhã cedinho, que aí eu já dormi, já entrei em contato com aquela emoção, já me preparei. E aí a reunião tem muito mais chances de ser produtiva. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, isso interfere diretamente nos teus comportamentos, na equipe e no resultado da empresa, né, Rose? Exato, porque a própria inteligência emocional parte do princípio de você aprender a entender, a se conhecer, a gerir as suas emoções, mas também gerir dos outros. Como que você vai conseguir perceber, estar antenada e conseguir ter a empatia para entender o que está acontecendo com a tua equipe se você não consegue nem se perceber? Se você não consegue fazer isso com você.
Então, essa é uma condição básica de aprender a se conhecer, de realmente fazer um mergulho. Para você, estar muito mais sensível e preparada para lidar com a emoção do outro, porque quando você tem um cargo de liderança, inevitavelmente, você vai lidar com isso, né? Você vai lidar com isso. 80% do tempo gerencial, 70%, 80% é lidando com questões comportamentais da equipe. E lidar com situações comportamentais da equipe pressupõe inteligência emocional, ou a falta dela, né? Porque todos os comportamentos que impactam nisso, e não tem como fugir disso. Eu falo que inteligência emocional, se não é a mais, eu considero a mais importante. É a competência mais importante para uma pessoa ter sucesso na vida. Ela abarca vários critérios. E aí, isso me traz um outro gancho, Rose, dessa questão, assim, as pessoas, e as mulheres também, mas as pessoas de um modo geral, né, elas investem muito em conhecimento técnico, né, para liderar. Eu trabalho numa fábrica automotiva e aí ela busca muito conhecimento técnico. Só que 80% dela, ela vai precisar das soft skills de liderança, daquelas habilidades muito mais subjetivas, incluindo a inteligência emocional. E a pessoa se capacita muito, ou então ela é promovida, né? O melhor vendedor de carros da loja, da concessionária, é promovido a gerente. E ele é muito bom tecnicamente em vender. Mas isso não necessariamente significa que ele é muito bom em gestão de pessoas, que é a nova atividade que ele vai desenvolver. E a empresa, muito comumente, né, principalmente em empresas menores, empresas familiares, não preparam este líder, jogam ele na fogueira lá, simplesmente não dão treinamento, não fazem uma assessoria, não fazem nada, simplesmente assim, ó, a partir de agora é tudo contigo, carta branca para ti, e ele tem que lidar com, às vezes, a rejeição da equipe, porque antes era par, né, e agora virou, e sem preparo, e muitas vezes, em casos, muitas vezes mesmo, acontece que tu perde o teu melhor vendedor, a tua melhor vendedora, e perde o líder, porque a pessoa não se adapta ao cargo de liderança, porque não desenvolveu essas competências, e perde o vendedor, porque ele acaba saindo da empresa, porque ele não vai voltar a ser vendedor. Depois disso é muito difícil, né? Exato. Ele acaba saindo da empresa. Então, tu perdeu o teu melhor vendedor e continua sem liderança. Então, isso é a importância das empresas também se conscientizarem o quanto tem que treinar essas pessoas. E nós, enquanto indivíduos, enquanto mulheres, também temos que ter essa percepção que eu preciso me capacitar, não só tecnicamente, se eu almejo posições de liderança dentro da empresa que eu atuo, ou se eu sou uma empresária, eu preciso desenvolver essas competências emocionais, eu preciso investir nisso. Tem gente aí cheio de MBA, de pós-mestrado, doutorado e zero habilidades para lidar com pessoas. Empresas são pessoas, gente. Exatamente. E aí, se você observar, tem um dado estatístico que diz que de cada 10 pessoas que pedem demissão, 8 a 9 é por conta do chefe. Entendeu? É por conta do chefe. Aí você fala assim, o grande boom das empresas hoje é conseguir engajamento. Ok, engajamento é uma decisão subjetiva, porque eu decido se eu me engajo com você ou não. Só que 70% do engajamento de uma empresa está diretamente relacionado às atitudes da liderança. Né? Então, não tem como fugir disso. Liderança é fundamental. E você, quanto mais alto o cargo, então, não adianta você... menos competências técnicas você é exigido e mais competências de gestão. Né? E aí tem as habilidades socioemocionais, tem as habilidades comportamentais que não tem como fugir disso. E cada vez mais o mercado está se voltando aí para as soft skills, né? Empatia, criatividade, inteligência emocional, flexibilidade cognitiva, capacidade de adaptação. É isso que o mercado está buscando e que vai ser cada vez mais exigido. E nós, mulheres, temos isso naturalmente. Porque já somos criadas de uma forma que isso, né, acontece naturalmente no nosso dia a dia. É só aprender a canalizar. A canalizar e acreditar que eu consigo usar isso voltado para uma liderança, né? Eu tenho uma experiência
O grupo que eu faço parte de networking, que é o BNI, que é um grupo de empresários, um grupo que tem 35 anos no mundo inteiro, né, e que são empresários que se reúnem para fazer negócios. O meu grupo tem 35, 37, 38 empresários. A questão da liderança feminina é fantástica, porque no mundo inteiro, o que você tem de presidentes de equipe femininas, eu fui uma, acabei de entregar minha gestão agora, a nova gestão é outra mulher, diretoras, consultoras, embaixadoras, diretor executivo, diretor, eles investem muito e dão muita oportunidade para a liderança feminina, e elas arrasam. Entendeu? Elas arrasam no comando dessas equipes, no apoio dessas equipes, de conseguir resultados fantásticos, né? Então, é mais uma prova de que tá aí, o mercado tá aí, e a gente precisa ocupar esse espaço e não ficar se sentindo submissa, ou com medo, ou com receio, ou se sentindo menos. Ninguém é menos. Também não quero ser mais. Entendeu? Acho que a mulher não tem, ela tem que só ocupar o seu espaço, ter a igualdade. Se eu faço isso, se aquele cara faz isso, aquele gerente faz isso e ele recebe X, se eu faço o mesmo com ele, eu também tenho o direito de receber o mesmo X. E não X menos Y. Né? Isso não existe. Isso não existe. Então, eu acho que brigar mais por esse espaço também, e também sair um pouquinho da nossa zona de conforto em muitos casos, também acreditar mais, enfim. Acho que beleza. Tudo isso. Rose, deixa eu dar um recadinho, porque eu acabei esquecendo, eu queria ter falado até no início, mas a gente se empolgou, o papo estava maravilhoso, uma baita aula de liderança aqui com a Rose. Meninas, assim, ó, aqui em Gravataí, né, eu falo de Gravataí, eu sei que tem gente assistindo aí de São Paulo e talvez de outras partes do Brasil, mas aqui em Gravataí, o Instituto Mulher, eu e a Sami vamos ministrar um curso de liderança, Mulher Líder, olha, dia 21 de novembro, né, então presencial? daqui alguns sábados, presencial esse, respeitando as normas de segurança aqui que estão sendo exigidas, que aqui no Sul é bem sério, eles levaram bem a sério essa restrição, tanto que a primeira turma do ano, a primeira turma pós-pandemia está sendo essa. Então, quem tiver interesse aí em desenvolver essas habilidades, algumas técnicas também, mas a gente baseou muito o nosso curso em coaching e programação neurolinguística. Então, a mulherada que estiver nos assistindo aí, ó, tem uma falando de Rio Preto aqui, ó. Rio Preto, vem pra cá! É a Ine, é da equipe, é da minha equipe. É da equipe, querida. Então, assim, cargo de liderança. É um cargo de liderança. Ó, que legal. E nós temos também, além desse curso presencial, né, dia 21, sobre liderança, aqui no link da bio tem também disponível o nosso curso de inteligência emocional, que é um curso online, né, para mulheres. Então, é um curso que tu pode ver, rever quantas vezes quiser, olhar quantas vezes, a hora que tu quiser e puder, né? Então, é um curso que está lá gravado, tem bônus de aulas ao vivo. Então, é bem bacana. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso perfil e quem já tiver interesse no curso de liderança, já se inscreve, porque em função do distanciamento social, tem um limite, está bem limitada as vagas. Rose, por incrível que pareça... E as meninas aqui de Rio Preto, que ou você vem para cá, né? Você e a Sami, ou elas fazem um online. Tem verdade. A Sandra aqui, vamos abrir uma turma em Rio Preto já, de mulher líder ou de inteligência. Tem várias meninas, várias amigas aqui queridas, amigas do BNI, amigas da vida, né? É um prazer, que bom que vocês estavam aqui. Boa. Umas amadas. Então, assim, por incrível que pareça, essa live passou voando, faltam 5 minutos para encerrar o nosso tempo. Então, eu gostaria de te passar a palavra para te trazer um último parecer, um conselho, uma dica que você queira passar para as mulheres que estão vendo e as que vão assistir depois o nosso IGTV. Ele tem uma audiência bem grande depois nas aulas gravadas. Muitas das nossas mulheres, elas trabalham, então elas não conseguem acompanhar agora, mas elas acompanham depois, né, no IGTV, quando fica salvo. Legal. Então, traz aí um último apanhado aí em 2, 3 minutinhos. O que tu quer deixar como mensagem para essas mulheres líderes aí?
Eu já falei um pouquinho disso, mas eu vou reforçar que eu acho que nós mulheres somos muito, muito, muito competentes e a gente precisa acreditar mais nisso. É uma sensação interna. Para o outro me respeitar, eu tenho que sentir isso internamente. O meu autorrespeito, o meu sentimento de valor, né, de sentir que eu sou competente, que eu cometo falhas, que eu não sou perfeita, que eu vou errar em algum momento, mas que eu sou competente, que eu sou capaz. Eu tenho uma crença que me acompanha a minha vida inteira, desde a adolescência, que eu acredito, e ela sempre me ajudou muito nesse sentido. Quando alguma coisa é difícil, quando alguma coisa, será que eu consigo? Eu tenho uma crença que eu acredito que se eu decidir fazer, eu faço. Se eu decidir, eu posso fazer. Então, isso sempre me ajudou. E a gente tem que, eu acho que para as mulheres que estão aqui, cuidem das suas crenças, crenças mais fortalecedoras, de acreditar que você é capaz, que você pode, e que se errar, tá tudo bem. Se hoje eu não tô bem, tá tudo bem. Amanhã é outro dia, vida que segue, né? Nada como um dia, como a noite no meio. Eu adoro esse conceito. Porque normalmente eu vou acordar mais inspirada, vou acordar diferente. É hoje. Hoje eu não tô legal, hoje eu tô me sentindo assim. Ok, é hoje. Amanhã é outro dia. Mas é de acreditar nessa capacidade, entendeu? Não ter medo de correr risco, de ocupar um cargo de liderança, de brigar pelo seu espaço, de conquistar o respeito, porque se você se respeitar, as pessoas vão te respeitar. Agora, se você ficar de coitadinha, de vítima, aceitando, né, como alguém colocou aqui, agindo como secretária numa reunião, sendo que você tem um outro tipo de cargo, não estou menosprezando as secretárias, imagina, longe disso, pelo contrário, mas de não ocupar o seu cargo, o seu papel, se você tem um poder de decisão naquela reunião e você está se colocando para baixo, submissa, aceitando que coloquem você para ficar de escanteio, não ter participação ativa, não deixa isso acontecer, briga pelo teu espaço. Não, eu tenho uma opinião e eu quero emitir a minha opinião, eu penso de um jeito diferente e eu quero fazer isso. Mas é isso, eu acho que é de trazer ser mais autoconfiante, né? Se conhecer mais, se acreditar mais e correr mais riscos. O mundo é de quem corre risco, gente, não é de quem fica paradinho na sua zona de conforto, não. Vai pra cima. Legal. Verdade, concordo com tudo. Gostaria de te agradecer de coração pela tua disponibilidade. Eu sei que a tua agenda é corridíssima, né? E 1 hora do dia, o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem para compartilhar com as pessoas. E tu compartilhou não só o teu tempo, como também todo o teu conhecimento, toda a tua experiência, e deu para sentir aqui que foi de coração, então fiquei muito feliz de ter aceitado o convite, de estar aqui conosco. Muito obrigada, vai ficar salvo aqui no IGTV para a gente ver quantas vezes quiser. Ótimo. E gratidão a todo mundo que nos acompanhou. Foi uma delícia participar. Obrigada pelo convite. Adorei também. Tá? Obrigada, beijo. Querida. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para todas nós. Tchau, gente. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Beijos.